Tiago, eu não sei qual a sua área. Eu achava que você era advogado, mas já vi que não é. Achava que você era professor. Só se for professor da área de exatas, né? Porque na área de humanos é impossível. Porque na área de humanos, geralmente, o cara tem algum conhecimento ideológico. Cara, presta atenção. Quem fudeu o país... O país, em 2014, estava com 5 trilhões e meio de PIB. 377 bilhões de dinheiro guardado de reserva. O que é reserva? Dinheiro para usar em qualquer eventualidade. Os Estados Unidos já estavam devendo 550 bilhões para o Brasil. O Brasil tinha crédito internacional de 1 trilhão. Crédito, ou seja, o cartão de crédito do Brasil de 1 trilhão. Não devia nada para o Fundo Monetário Internacional. E, aliás, era o primeiro credor do Fundo Monetário Internacional. O Brasil tinha colocado quase 3 milhões e meio de pessoas em suas moradias, 7 milhões e meio de estudantes universitários, construíram 214 cursos técnicos, universidade técnica, mais de 18 universidades, ampliou em todos os setores da economia, a exportação aumentou 800%, a produção de energia duplicou, sem fazer propaganda. Duplicou a energia que não se fez em 500 anos. Deu 3 voltas na Terra em extensão de energia elétrica. Construiu 9 milhões e meio de propriedade rural com luz elétrica. Tudo o país em pleno emprego. Procura aí o que é pleno emprego. Quando chega a menos de 5%, é considerado pleno emprego, porque em alguns setores da economia falta mão de obra. Estava tendo até que importar mão de obra em alguns setores. Que país é esse que o PT quebrou, seu bundão? Bundão! Bundão! Somente um desonesto fala que o PT quebrou o país. Uma pessoa incoerente, um analfabeto ideológico e político falaria uma besteira dessa. Porque o país nunca teve tão bem no cenário econômico global em 2014. Com maior prestígio internacional o Brasil tinha. E os Estados Unidos já deveram para o Brasil. Para você ter uma ideia, meu amigo, o PIB dos Estados Unidos é 15 trilhões e meio. Ele tem 19 trilhões e meio de dívida interna e 23 trilhões de dívida externa. O Brasil estava melhor que os Estados Unidos. Que país que ele quebrou, seu imbecil? E os imbecis que falam que quebrou? Que porra de quebradeira é essa? Onde a economia totalmente estável, o país estável, emprego, pleno emprego, a economia crescendo, exportação, com a China era 70% do superávit da balança comercial. O PAC gastando quase 600 bilhões, gerando mão de obra em todas as construtoras do Brasil, construindo parque nuclear, submarino nuclear, projeto nuclear, construindo as 2 primeiras maiores refinarias do mundo de petróleo, para exportar petróleo produzido, manufaturado já para os Estados Unidos. Como quebrou, rapaz? Vai estudar, seus bosta! Segregadores do inferno! Vocês estão acabando com o país, seus porra! Boa tarde. Desculpe! Mas sabe uma coisa que eu tenho vontade? Quando eu sair daqui, eu quero conversar com os militares. Eu tenho vontade de perguntar pro chefe da Marinha, pro chefe da Aeronáutica, pro chefe do Exército, qual o presidente da República que fez mais coisa para eles do que eu fiz. Eu quero perguntar para ele qual é a razão do ódio que eles têm do PT. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Mônica, soldado brasileiro saía 11 horas porque não tinha dinheiro para almoçar. Não ganhava salário mínimo recruta. Eu, além de pagar o salário mínimo, além de dar almoço para eles, ainda criei o soldado cidadão para dar curso de formação. Pergunta para o general Enzo o que era o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. As máquinas estavam todas quebradas, não tinha nem caminhão. Pergunta para eles o que eu fiz. Deixei eles mais poderosos que uma empreiteira dessa. Pergunta para a aeronáutica o que era a aeronáutica quando eu cheguei na presidência. O avião do presidente era chamado de sucatão. Você ia viajar para a Europa, quando você parava em Cabo Verde, ali nas Ilhas Canárias, ali, na Ilha do Sal, tinha 18 mecânicos dentro do avião para catar parafuso que caía no aeroporto. Tinha um avião que eu emprestava para levar a autoridade em casa. Quando eu levantava voo em Brasília, pegava fogo no avião. Tinha que descer rapidamente, porque senão explodia. O Celso Amorim perdeu uma pasta, queimou dentro do avião. Era isso que ele tinha. Quando eu comprei um avião novo, é porque eu me respeito. Peguei acho que 15 ou 20 avião da Rio Sul, que não pagou o BNDES, foi dado para a aeronáutica.
deixa a aeronáutica com cara de força aérea. É só perguntar. Pergunta para a Marinha. Eu fui visitar o Barão de Tefé, lá na base brasileira, na Antártica. Eu cheguei lá, um país grande não pode ter um navio de pesquisa daquele. Se o cara entrasse com a barriga, a bunda ficava para fora do lugar que tem que fazer pesquisa. Sabe? Nós autorizamos o almirante comprar um navio decente. Caparaó, por exemplo, o governo não dava dinheiro para enriquecer urânio. Pergunta para ele quem foi que garantiu 30 milhões por mês para Caparaó funcionar. Então é o seguinte, eu não sou contra militar fazer política, não. Militar quer fazer política, sai do exército, vai para a reserva, sabe? Aliás, é importante lembrar que a política no Brasil começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles fazem política no Brasil, eles só não tiveram participação no poder decisivo no governo Fernando Henrique Cardoso e no meu governo. No entanto, eles tiveram. E no da Dilma também. Se você tiver um militar competente, e ele for tecnicamente competente e especialista numa coisa, não tem problema que ele vá para o governo. Eu não sou contra eles participar, não. Agora, o militar tem que saber que eles têm um papel a cumprir pela Constituição. O militar tem que cuidar dos interesses desse país e da defesa da nossa sociedade contra possíveis inimigos externos.